Beleza, galera? Vamos lá? Vamos falar hoje sobre volume. Já falamos de comprimento, já falamos de área e agora vamos falar de volume. Para entender um pouquinho, imagina que você tem aí uma caixinha, tá? Uma caixa. Aí eu vou pegar uma caixa aqui para mostrar para vocês um exemplo. Olha lá, vamos falar de uma caixinha. Bom, vamos ver que a gente já falou sobre dois itens interessantes. Se vocês enxergarem apenas dessa forma, podemos dizer que estamos enxergando apenas um quadrado, certo? E o primeiro item que a gente viu foi o comprimento, tá certo? Né? Aqui o comprimento. E a gente viu que esta é uma unidade de medida, né? O comprimento é uma forma da gente estar usando a geometria aí. A gente fala que é uma dimensão, apenas o comprimento, tá certo? Depois a gente estudou área. O que seria a área? É esse espaço todo que existe aqui, né? Esse preenchimento aqui. Porque aí nós tínhamos duas dimensões, né? A área era a ideia da multiplicação, né? Lembra que era quase sempre multiplicação? Comprimento e altura. Aí nós tínhamos duas dimensões, né? Comprimento e altura. Por isso que quando nós calculamos área, a gente sempre coloca lá a área da 36 metros quadrados, 55 centímetros quadrados, 12 quilômetros quadrados. O número 2 ali que aparece no expoente da área é porque quando nós falamos em área, estamos falando em duas dimensões, a dimensão comprimento e a dimensão altura. Bom, vamos entender agora o que seria a ideia do volume. Volume é o espaço que existe dentro dos objetos. Então agora, com o estudo de área, por exemplo, nós podemos calcular esta superfície aqui. Nós podemos calcular essa superfície, essa outra, todas as superfícies, as tampas, né? Vamos dizer assim, as tampinhas. Porém, quando nós falamos de volume, nós estamos falando do espaço que existe aqui dentro, tá? Então, olha a diferença. Área, esta superfície, esta superfície, esta outra superfície, esta outra superfície. Volume, que é o que nós vamos estudar agora, é o espaço aqui dentro. O espaço, tá? Depois a gente vai estudar quanto cabe aqui dentro. Aí vai se chamar capacidade. Tem uma relação muito importante com o volume, mas ainda não é isso, tá? Então o volume é o espaço, né, que está vazio aqui dentro, tá certo? Bom, vamos começar estudando o cubo. O cubo é o objeto mais simples para se estudar o volume, muito fácil de entender, e a gente pode usar ele como uma base muito boa e fácil de resolver, tá bem? Então, ó, por quê? Por que o cubo? Vamos relembrar algumas coisas aqui. Vocês provavelmente já estudaram os sólidos geométricos, né? E lembrando então que nos sólidos geométricos, eles têm alguns nomes aqui, né? Vamos lá, vamos começar por esses cantinhos que são chamados de vértices, lembram disso? Vértices, que são os cantinhos aqui, né? A quina, que alguns dizem, né? Vértices. Cada um desses lados aqui, dessas retas ou segmento de retas que tem aqui, ó, nós chamamos de aresta, ou são as arestas, né? Porque são várias. Então, aqui é uma aresta, aqui outra aresta, aqui outra, né? E cada tampa, cada pedaço, cada lado do meu sólido geométrico, como esse que eu pintei aqui a partezinha de cima, é o que nós chamamos de face. Então aqui, ó, no meu objeto, aqui na minha caixinha, fica fácil de ver, ó. Aqui na vértice, este encontro das duas faces aqui, ó, parece uma reta, né? Um segmento de reta é a aresta. E isso daqui, essa superfície toda aqui, é uma face. Aqui, ó, outra face. Tudo bem? Então esses três itens são importantes: vértices, arestas e faces. Qual a vantagem do cubo? Ele tem todas as arestas iguais, ou seja, automaticamente também as suas faces são iguais, tá? Então aí temos a grande vantagem do cubo, né? Então, afinal, como que a gente vai calcular o volume? Bom, eu coloquei aqui a letra A, tá? Para representar uma medida, representar um valor. Como
o comprimento, a largura e a altura são todos iguais, por isso tem todos a mesma letra. Então, o volume de um cubo é calcular A vezes A vezes A. Ou seja, este lado vezes este lado vezes este lado. Só multiplicar os três lados. Tá vendo? Como os três lados são iguais, aqui serão o mesmo número. Por isso que é a mesma letra, né? Lembra lá quando a gente estudou as formulazinhas das áreas, que tinha algumas formulazinhas lá? É mais ou menos a mesma coisa, né? Vamos fazer um exemplo para entender melhor? Ó, vai ficar bem facinho. Calcular o volume de um cubo de aresta 6 centímetros. Opa, agora já começou a ficar mais legal, porque tem número, né? Vai exemplificar melhor. Então, quer dizer o seguinte, galera. Aqui no nosso cubo, esta aresta aqui, que é o A, agora ele vale 6. Agora eu sei ele quanto vale. Bom, se é um cubo, ó, o exercício disse, ó, é um cubo. Opa, então eu sei que este lado também é igual, vai ser 6. Este lado também é igual, que vai ser 6. Vamos ver como é que vai ficar, então? Olha lá, ó. Vamos subir mais um pouquinho aqui, ó. Volume igual um lado vezes ele, 3 vezes, né? Então, vai ser 6 vezes 6 vezes 6. Vamos calcular. 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 6 dá 216. Como aqui tem unidade, metro, então, em volume, nós vamos falar de metro. Agora, o expoente vai ser 3, metro cúbico. Lembra que em área era quadrado? Centímetro quadrado, metro quadrado, né? Porque nós estávamos falando de duas dimensões, comprimento e largura. Agora já vamos falar de 3, comprimento, largura e altura, tá bem? Então, por isso, aqui sempre no volume nós vamos colocar esse 3 aqui, esse expoente 3, que a gente diz cúbico, tá bem? Então, 216 metros cúbicos. Se der qualquer outro valor lá, centímetro, então vai ser centímetro cúbico. Beleza? Anota aí e vamos para o próximo. Bom, então para finalizar a ideia do volume, vamos dizer o seguinte. Aqui no geral, né, falando dos sólidos no geral, o volume é calculado multiplicando as 3 dimensões. Então nós vamos pegar a medida, o valor, o tamanho das 3 dimensões e multiplicar entre elas. Então a gente vai pegar o comprimento do nosso sólido multiplicado pela altura, multiplicado pela largura. Tanto faz se é um cubo, se é um sólido geométrico desse, onde as 3 dimensões são diferentes, né? O comprimento é diferente da largura, que é diferente da altura. Normalmente nós chamamos isso de paralelepípedo, tá? É um famoso trava-língua aí, né? Mas é o nome correto desse sólido geométrico, né? Onde as 3 dimensões são diferentes. Então, quando eu tiver um sólido desse daqui, basta eu pegar as 3 medidas, a medida do comprimento, a medida da largura e a medida da altura e multiplicar. Sem segredo, sem enganação, né? Por exemplo, ó, só para um exemplo bem simplesinho. Tenho aqui um sólido que tem comprimento 10 centímetros, a largura 6 centímetros e a altura 4 centímetros. Como que eu vou calcular o volume deste carinha? Muito simples. Comprimento, 10. Vezes largura, 6. Vezes altura, 4. A ordem não importa, tá? Importa que você use os 3 valores. Se você trocar esta ordem aqui, não tem problema nenhum. O resultado vai dar o mesmo, tá? 10 vezes 6 dá 60. 60 vezes 4, 6 vezes 4, 24, dá 240, no caso ali, centímetro cúbico. Muito simples, muito rápido e muito fácil. Beleza? Anota aí e a gente vai para a próxima ideia, que é falar um pouquinho sobre essas unidades, né? Viu que aqui a gente falou centímetro cúbico, aqui já era metro cúbico. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Vai lá. Então vamos lá. Veja que a gente já falou sobre unidades de medida de comprimento, falamos sobre unidades de medidas de área, agora faz sentido também falar sobre o volume. E reparem que esta nossa famosa, aqui já, né, tabelinha, a gente vai continuar usando. Porém, vocês repararam que nos exemplos que eu fiz anteriormente, eu estava usando bastante o cubo, né? O expoente 3. Então, agora, quando a gente fala de volume, nós teremos metro cúbico, que é o 3 lá, né? O decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Da mesma forma que decâmetro cúbico,
hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Bom, por que isso? Estamos falando de volume, 3 dimensões, mas sabe que isso daqui ajuda? Sabe por que que ajuda? Quando nós estamos falando de volume, você vai lembrar do 3, metro cúbico, centímetro cúbico, expoente 3. Isto vai te ajudar a lembrar que agora, lembra da vírgula que desloca para a direita ou para a esquerda? Vai continuar fazendo a mesma coisa. Quero mudar de metro para decímetro, vai para a direita. Quero mudar de metro para hectômetro, vai para a esquerda. Lembra? Se você vai para a esquerda, vírgula para a esquerda. Se você muda para a direita, vírgula vai para a direita. Continua sendo a mesma coisa, tá? Porém, agora serão quantas casas decimais? Tá aqui, 3 casas decimais. Então, ó, 3 casas decimais. Cada unidade, né? Cada unidade que você mudar. Tanto para a direita quanto para a esquerda, tá bem? Preciso mudar de metro cúbico para decímetro cúbico, beleza? Mudei uma unidade, cada casinha dessa, que a gente chama de unidade, né? Cada casinha dessa que eu mudar, eu preciso deslocar a vírgula 3 casas decimais. Então, aqui vai ajudar a lembrar, né? O 3 aqui ajuda a lembrar. Vamos começar já com um exemplo, tá bem? Para ficar mais, acho que mais visível aí, né? Olha, tem aqui, ó, 50.032 metros cúbicos. Quero transformar para decâmetros cúbicos. Vamos achar aonde estamos, que é metro cúbico, e para onde queremos mudar, que é decâmetro. Então, ó, de metro cúbico a gente vai mudar para decâmetro cúbico, tá vendo? Uma casinha, né? Uma unidade. Tá vendo? Uma unidade. Só que agora, 3 casas decimais para cada unidade. Mudamos uma unidade para a esquerda, a nossa vírgula deste número vai andar 3 casinhas decimais para a esquerda. A vírgula não está aqui no final. Lembra lá que quando não aparece ela está no final? Então, beleza. Eu vou reescrever o número, né? Ó, vou colocar o número aqui sem a vírgula. E vamos pegar, ela estava aqui, ó. E vamos deslocar a 3 casas decimais, tá certo? Então, ela veio 1, 2, 3, veio parar aqui, né? Então, vamos organizar aqui, ó. 50 ponto, ou vírgula, né? 50,032, agora sim. Decâmetro cúbicos. Decâmetros cúbicos, tá certo? Viu que é a mesma coisa de fazer a transformação de centímetros para metros, fazer a transformação de milímetro quadrado para decímetro quadrado. Lembra quando era área? Agora é a mesma ideia, por isso eu não vou me prolongar muito aqui, tá certo? Até para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo, né? A ideia é a mesma, porém agora quando nós falamos de volume, nós vamos usar, então, lembrar que é 3 dimensões, e se é 3 dimensões, agora nós vamos fazer o deslocamento da vírgula, né? Continuamos fazendo isso, só que agora com 3 casas decimais para cada unidade. Beleza? Fechou o pacote? É isso aí, a gente vai ter uns exercícios para fazer e até a próxima, valeu?